O Brasil é um país de belezas incomparáveis. Praias paradisíacas, florestas exuberantes, cachoeiras de tirar o fôlego. Mas por trás dessa natureza deslumbrante, existem lugares que escondem perigos mortais. Praias com correntes que arrastam dezenas de banhistas todo ano, florestas habitadas por animais letais, estradas que mais parecem armadilhas de metal e cidades onde a violência atinge níveis de zona de guerra. Hoje, você vai conhecer os 10 lugares mais perigosos do Brasil. Mas não estamos falando apenas de criminalidade. Vamos mostrar os locais onde a própria natureza se torna assassina, onde a geografia trai, onde infraestrutura precária cobra vidas diariamente. E sim, também aquelas áreas urbanas onde sair de casa é um risco calculado. Os critérios usados para este ranking incluem estatísticas oficiais de homicídios e violência urbana do Anuário de Segurança Pública, dados sobre acidentes fatais em rodovias do DNT, registros de afogamentos do Corpo de Bombeiros, ataques de animais peçonhentos documentados pela saúde e áreas de risco ambiental mapeadas pela Defesa Civil. São números reais, de fontes oficiais, que revelam uma face do Brasil que poucos conhecem. Desde a praia mais bonita que você já viu, mas que tem tubarões e correntes mortais, passando por rodovias federais com índices assustadores de acidentes fatais, chegando em favelas dominadas por facções onde a lei do Estado não existe, o Brasil concentra perigos de todos os tipos, naturais, humanos, estruturais e geográficos. Você vai descobrir que alguns desses lugares são destinos turísticos famosos, outros são áreas onde milhões de brasileiros vivem sem escolha. Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mudar completamente sua percepção sobre segurança no Brasil. Vamos começar do 10º lugar. 10º lugar, Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Vamos começar com um dos cartões postais do Nordeste brasileiro. A Praia de Boa Viagem, em Recife, tem 7 quilômetros de areia branca, coqueiros e um mar de cor impressionante. Parece o paraíso, né? Mas essa praia esconde um segredo mortal. Ela é considerada uma das praias mais perigosas do mundo para ataques de tubarão. Desde 1992, foram registrados mais de 60 ataques de tubarões em Recife, com pelo menos 25 mortes confirmadas. Isso coloca a capital pernambucana entre os locais com maior incidência de ataques fatais no planeta, perdendo apenas para algumas regiões da Austrália e África do Sul. Os tubarões cabeça chata e tubarões tigre são os principais responsáveis, atraídos pela construção do porto de Suape, que alterou completamente o ecossistema marinho local. A prefeitura instalou placas de alerta, proibiu o banho em determinados trechos e até criou um sistema de monitoramento, mas os ataques continuam acontecendo. Turistas desalizados e até mesmo moradores locais ainda arriscam entrar no mar, especialmente durante o verão. A beleza da praia contrasta brutalmente com o perigo real que existe ali. Surfistas e banhistas que se afastam da costa são os mais vulneráveis. 9º lugar, BR-116, a Rodovia da Morte. Agora vamos para o asfalto. A BR-116 é a segunda rodovia mais extensa do Brasil, cortando o país de norte a sul por mais de 4.500 quilômetros. Mas ela também carrega um título sinistro: a rodovia mais mortal do Brasil. Anualmente, são registrados mais de 400 acidentes fatais apenas nessa estrada, com média de 1,2 mortes por dia. O trecho que passa pela Serra das Araras, no Rio de Janeiro, é especialmente temido por caminhoneiros. Curvas fechadas, neblina constante, pista estreita desnivelada transformam esse pedaço de estrada num verdadeiro corredor da morte. No trecho entre São Paulo e Curitiba, a situação não é melhor. Excesso de veículos pesados, falta de manutenção adequada e ultrapassagens perigosas resultam em colisões frontais quase diárias. Os dados do DNTI mostram que a BR-116 concentra 12% de todas as mortes em rodovias federais do país, apesar de representar menos de 3% da malha rodoviária. Caminhoneiros experientes contam histórias de terror.
carretas desgovernadas, carros capotados, bloqueios por neblina onde veículos simplesmente colidem sem conseguir ver o que está à frente. Trafegar pela BR-116, especialmente à noite ou em dias chuvosos, é literalmente jogar com a sorte. 8º lugar. Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Do asfalto, vamos para o concreto. O Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, abriga mais de 200 mil pessoas em 16 favelas interligadas. Vista de cima, parece um formigueiro humano construído nos morros, uma demonstração impressionante de resiliência e sobrevivência. Mas a realidade nas vielas é brutal. A taxa de homicídios no Alemão chegou a ultrapassar 80 mortes por 100 mil habitantes em anos recentes, 4 vezes acima da média nacional. Operações policiais resultam em tiroteios intensos que deixam moradores e até crianças no fogo cruzado. Em 2021, uma operação policial resultou em 28 mortes num único dia, a mais letal da história do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho domina grande parte do território, impondo suas próprias leis e controlando o tráfico de drogas e armas. Moradores relatam que é comum dormir ao som de fuzis, que crianças aprendem desde cedo a identificar diferentes tipos de disparos e que sair de casa para trabalhar pode significar não voltar. O teleférico construído em 2011 para integrar o Alemão à cidade era símbolo de esperança, mas hoje funciona de forma intermitente e não conseguiu resolver o problema fundamental, a ausência real do Estado. Apesar de tudo, o Alemão também é lugar de cultura vibrante, empreendedorismo nato e solidariedade comunitária. Mas negar o perigo diário que se vive ali seria desonestidade. 7º lugar. Floresta Amazônica, áreas isoladas. Agora entramos na natureza selvagem de verdade. A floresta amazônica é o maior patrimônio natural do Brasil, com biodiversidade incomparável e beleza que hipnotiza. Mas ela também é mortal para quem não conhece os seus perigos. Áreas remotas da Amazônia, longe de qualquer estrutura, concentram ameaças que vão desde animais peçonhentos até doenças tropicais esquecidas. A onça-pintada, maior felino das Américas, habita essas florestas e ataques já foram registrados, especialmente contra pessoas sozinhas. Jacarés açu, de até 5 metros, espreitam nas margens dos rios. Sucuris gigantes podem atacar humanos em situações específicas, mas o perigo maior vem dos pequenos. A jararaca, cascavel e surucucu são responsáveis por centenas de mortes anuais. O Instituto Butantan registra mais de 29 mil acidentes com serpentes por ano no Brasil, com maior concentração na Amazônia. Além dos animais, existem tribos isoladas que defendem violentamente seu território, e com razão, após séculos de invasão. Doenças como malária, febre amarela e leishmaniose são endêmicas. A simples desorientação na mata pode ser fatal. Sem GPS, sem comunicação, a floresta engole a pessoas. Dezenas de desaparecimentos são registrados anualmente. Para os povos indígenas que ali vivem há milênios, a floresta é lar, mas para o visitante despreparado pode se tornar um labirinto mortal. 6º lugar. Encostas do Morro do Bumba, Niterói, Rio de Janeiro. Fechando essa primeira metade do ranking, vamos falar de um perigo silencioso que mata enquanto as pessoas dormem. O Morro do Bumba, em Niterói, ficou mundialmente conhecido em 2010 quando um deslizamento de terra matou 48 pessoas e destruiu completamente 150 casas em questão de minutos. O que tornou a tragédia ainda mais revoltante foi descobrir que aquela comunidade foi construída literalmente sobre um antigo lixão desativado. Solo instável, lixo decomposto, encosta íngreme e chuvas torrenciais formaram a combinação perfeita para o desastre. Mas o Morro do Bumba não é exceção, é regra em centenas de comunidades brasileiras. A Defesa Civil estima que mais de 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco geológico, especialmente em encostas de morros nas periferias de grandes cidades. Todo verão, quando chegam as chuvas intensas, vemos as mesmas cenas. Casas desabando, famílias soterradas, corpos sendo retirados da lama. Petrópolis, no Rio de Janeiro, perdeu mais de 230 pessoas em deslizamentos em 2022.
O perigo do Morro do Bumba e lugares similares é que eles matam famílias inteiras de uma vez. Não há aviso, não há tempo de correr. A chuva começa, o solo amolece e em segundos toneladas de terra e pedras descem destruindo tudo. E mesmo depois da tragédia de 2010, milhares de pessoas ainda vivem em áreas de riscos similares, porque simplesmente não tem para onde ir. Quinto lugar, Ananindeua, Pará. Estamos entrando no top 5 e agora os perigos se multiplicam. Ananindeua, na região metropolitana de Belém, combina a violência urbana extrema com infraestrutura precária e áreas de risco ambiental. Com mais de 530 mil habitantes, a cidade registrou taxa de 62 homicídios por 100 mil habitantes em anos recentes, quase 3 vezes a média nacional. Mas não é só a criminalidade. Ananindeua cresce de forma desordenada sobre áreas alagadiças da Amazônia. Durante o período de chuvas intensas, bairros inteiros ficam submersos. Casas de palafita sobre garapés poluídos se transformam em armadilhas quando as águas sobem. Doenças como leptospirose disparam nessas épocas, enquanto o sistema de saúde colapsa. A combinação é letal. Você tem facções criminosas disputando o território com fuzis, ao mesmo tempo em que mora numa casa que pode ser invadida pelas águas a qualquer momento. Crianças brincam em ruas sem saneamento, expostas a doenças e a violência simultaneamente. O tráfico de drogas se entrelaça com a falta total de presença do Estado. Moradores relatam que é comum ouvir tiroteios enquanto tentam salvar seus pertences de enchentes. Em 2019, uma operação policial no bairro do Coqueiro resultou em confronto que durou horas, deixando 11 mortos. Semanas depois, uma enchente histórica desalojou mais de 3 mil famílias na mesma região. Ananindeua é o retrato do Brasil onde múltiplos perigos coexistem e a população pobre fica no meio, sem escolha, apenas tentando sobreviver mais um dia. Quarto lugar, Chapada dos Veadeiros, Goiás, áreas remotas. Pode parecer estranho um paraíso ecológico estar nesta lista, mas a Chapada dos Veadeiros esconde perigos que já custaram dezenas de vidas. Todo ano, turistas despreparados se aventuram nas trilhas e cachoeiras e alguns nunca voltam. Entre 2015 e 2023, pelo menos 35 mortes foram registradas oficialmente na região. Afogamentos, quedas, ataques de animais e desaparecimentos. O problema começa com a geografia traiçoeira. Cachoeiras de 80 a 120 metros de altura com pedras escorregadias. Cânions estreitos onde uma chuva repentina transforma o riacho em tromba d'água assassina. Em 2017, uma tromba d'água no cânion do Rio Preto matou 8 pessoas instantaneamente. Um grupo de amigos que estava tirando fotos foi varrido em segundos, seus corpos encontrados quilômetros rio abaixo. As corredeiras enganam pela beleza. Águas cristalinas escondem correntes fortíssimas que arrastam até nadadores experientes. Rochas lisas causam quedas fatais. A onça-pintada habita a região e já houve registro de aproximação perigosa de grupos. Cobras venenosas, escorpiões e aranhas armadeiras são comuns nas trilhas. Mas o maior perigo é a vastidão. A Chapada tem mais de 240 mil hectares de área protegida. Turistas que saem das trilhas principais se perdem facilmente, sem sinal de celular, sem água, sob o sol escaldante do cerrado. A desidratação mata em menos de 24 horas. Corpos de desaparecidos às vezes são encontrados meses depois, já decompostos. Guias locais contam que todo ano resgatam dezenas de pessoas perdidas, desidratadas, em pânico. Terceiro lugar, Feira de Santana, Bahia. Chegamos ao top 3 e aqui está uma das cidades mais violentas do Brasil. Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, com 630 mil habitantes, registrou nos últimos anos taxas superiores a 70 homicídios por 100 mil habitantes. Para comparação, a ONU considera epidêmica qualquer taxa acima de 10. Feira de Santana tem 7 vezes isso. A cidade é entroncamento rodoviário estratégico, o que atrai o crime organizado. Comando Vermelho e facções locais disputam o controle do tráfico de drogas que passa pela região.
O resultado são execuções diárias, guerra de facções que não poupa inocentes e uma sensação de insegurança permanente. Em 2022, a cidade teve 437 assassinatos, mais de um por dia durante o ano inteiro. Mas o que torna a feira especialmente perigosa é que a violência não está confinada a áreas específicas. Tiroteios acontecem em bairros de classe média, no centro comercial, em plena luz do dia. Em 2021, um tiroteio no bairro Jorge Américo, em pleno horário comercial, deixou 5 mortos e aterrorizou comerciantes e clientes. Vídeos mostravam pessoas se jogando no chão entre as balas. A taxa de elucidação de crimes é baixíssima, criando sensação de impunidade. Moradores relatam medo constante de assaltos, sequestros relâmpago e balas perdidas. Escolas precisam interromper aulas por causa de tiroteios próximos. O sistema de saúde está saturado, atendendo vítimas de violência. Feira de Santana é um caldeirão fervendo, onde a qualquer momento você pode estar no lugar errado, na hora errada e virar estatística. Segundo lugar, Altamira, Pará. Chegamos ao segundo lugar mais perigoso do Brasil, e aqui estamos falando de uma cidade com números de conflito armado. Altamira, no coração da Amazônia paraense, registrou em anos recentes a impressionante marca de 103 homicídios por 100 mil habitantes. Para você entender, Caracas, na Venezuela, considerada uma das capitais mais violentas do mundo, tem taxa de 100 homicídios por 100 mil. Altamira está no mesmo patamar. A cidade tem 115 mil habitantes e fica às margens do rio Xingu, cercada pela floresta amazônica. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, a partir de 2011, transformou Altamira num barril de pólvora. Milhares de trabalhadores chegaram, a população explodiu, a cidade não tinha estrutura e o crime organizado viu oportunidade de ouro. Facções do sul e sudeste se instalaram para controlar rotas de tráfego que passam pela Transamazônica. A cidade virou guerra entre Comando Vermelho, PCC e facções locais. Execuções acontecem diariamente. Em 2019, rebeliões em presídios de Altamira deixaram 62 detentos mortos, muitos decapitados e desmembrados. Mas o perigo não vem só da criminalidade. A hidrelétrica alterou o regime do rio, causando enchentes imprevisíveis. Bairros inteiros em áreas alagáveis. Malária é endêmica, com surtos frequentes, infraestrutura praticamente inexistente. Moradores relatam que é comum ver corpos no rio, tiroteios diários, ninguém sai à noite. Aqui você aprende a dormir com o som de tiros. Meu filho de 7 anos já sabe se jogar no chão quando ouve o barulho. O poder público é ausente, polícia insuficiente para enfrentar facções com fuzis. A promessa era desenvolvimento. Veio morte, caos e destruição ambiental. Primeiro lugar, Ilha da Queimada Grande, São Paulo. E chegamos ao lugar mais perigoso do Brasil. Uma ilha de apenas 43 hectares a 35 quilômetros da costa de Peruíbe. A Ilha da Queimada Grande é literalmente proibida para visitação humana, por decreto federal. O motivo é apavorante. Ela abriga a maior concentração de serpentes venenosas por metro quadrado do planeta. Estamos falando da jararaca elioa, uma das cobras mais letais que existem. Há entre 2.000 e 4.000 jararacas ilioas nessa pequena ilha, até 5 serpentes por metro quadrado em algumas áreas. O veneno é 5 vezes mais potente que o da jararaca comum. Uma única picada pode matar em menos de 1 hora, causando necrose rápida, hemorragia interna massiva e falência de órgãos. A história é aterrorizante. No início do século XX, havia um farol, com um faroleiro e sua família. Segundo relatos locais, nunca confirmados, todos foram encontrados mortos dentro do farol, vítimas de múltiplas picadas de serpentes que invadiram durante a noite. O farol foi automatizado e ninguém mais voltou a morar lá. A vegetação densa da Mata Atlântica cobre tudo.
As jararacas evoluíram isoladas por milhares de anos, desenvolvendo veneno extremamente potente para caçar aves migratórias. Sem predadores naturais, a população explodiu. Serpentes estão por toda parte, nos galhos, sob folhas, entre pedras, nas ruínas do farol. A Marinha do Brasil é a única autorizada a desembarcar em visitas esporádicas. Mesmo assim, com botas especiais, roupas grossas e antídotos, já houve militares que quase morreram. Cientistas relatam terror constante. Você não pode sentar, não pode encostar em árvore. Vimos serpentes pendurados na altura do nosso rosto, a centímetros das nossas cabeças. O isolamento é o outro fator crítico. Não há estrutura médica, não há resgate rápido. Barcos levam no mínimo 40 minutos até a costa, tempo suficiente para o veneno matar. Pescadores mantêm distância. Há relatos de náufragos que nadaram até lá, nenhum sobreviveu. A Ilha da Queimada Grande representa o perigo puro e concentrado. É bela a distância, mas pisar nela é sentença de morte quase garantida. Por isso é o lugar mais perigoso do Brasil, porque lá a morte não é possibilidade, é certeza. E você, já esteve em algum desses lugares? Ou teria coragem de visitar algum deles? Conta aqui nos comentários e se inscreve no canal para mais conteúdos incríveis sobre o universo. Até o próximo vídeo!